entrando, minha gente. Coisas da live. Espero que hoje a internet esteja R$1 melhor. Vamos entrando, vão postando nos stories de vocês. A live vai começar agora. O tema da live, a verdadeira devoção a São José Maria Escrivá. Vai ser muito boa essa live, gente, muito boa mesmo. Queria muito que todo mundo pudesse assistir. Todo mundo mesmo. Nossa, vai ser muito boa. Vamos lá. Boa noite, minha gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Matheus, Larissa, Cidalma, Matheus de novo. Boa noite, Amanda. Boa noite, Maria Gabriele, Gabizinha. Boa noite, Marina Anacleto. Boa noite, meu povo. Santa noite. Vamos esperando aí o povo entrar. Cadê esse povo? Cadê esse povo? Boa noite, seu Ellison. Santa noite, Natália Freire Trajano. Só falta o CPF no Instagram de Natália. Vamos lá, meu povo, vamos entrando. A live de hoje tá muito boa. Oi, Luan, saudade de você, rapaz. Essa live de hoje tá muito boa. Você não pode perder daqui até o fim. Vamos lá, galera, vamos lá. Fica aí até o final da live. Dá um sorriso pra gente. Ô, gente, tira o print sem sorrir, que é melhor, que eu fico constrangido na hora desse negócio de sorrir. Boa noite, seu Denis. Vamos lá, minha gente, vamos postar aí nos stories, que a live vai começar. Vamos convidar os amigos. Esperar mais um minutinho e a gente começa, certo, gente? Fiquem até o final da live. Fiquem até o final da live. Boa noite, Ana. A gente vai começar em um minutinho, pessoal. Só esperando o resto do pessoal entrar. Santa noite, João Vitor. Vamos rezando aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que cada noite, que cada palavra dita nessa noite, que cada partilha dessa noite possa cair e germinar em solo fértil do nosso coração. Que tudo, absolutamente tudo, seja consagrado à Virgem Maria. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Amém. Gente, uma coisa interessante aqui, só antes de acabar que a gente rezou essa Ave Maria, olha que legal, São Luís Maria Grignion de Montfort fala no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima que antes de toda pregação, antes de todo momento de partilha sobre qualquer coisa do Evangelho, muito é frutuoso a gente rezar uma Ave Maria. Por quê? Porque nós precisamos preparar o terreno para aquilo que nós vamos pregar, para aquilo que nós vamos dar. Então, se eu jogo aqui a noite inteira uma semente e o coração de vocês não estão abertos, de nada vai adiantar, né? Não vai gerar frutos, né? Então, vamos lá? Vamos começar? Posso começar? Tá tudo certo aí, pessoal?
todo mundo escutando, todo mundo vendo. A internet hoje vai colaborar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tirar uma foto aí para postar nos stories? Vai, agora. Tira assim agora, ó. E quem tirou print, tirou. Quem não tirou, não tirou. Quem tirou print, tirou. Quem não tirou, não tirou. Vamos postar aí nos stories pra gente começar a noite de hoje. Vamos lá. Primeiro, quem foi São José Maria Escrivá? Quem já conhece São José Maria Escrivá, dá um acenozinho assim, dá um alôzinho aí pra gente ir se comunicando. Gente, olha, eu gosto, assim, quando eu prego, eu gosto de ir pregando, conversando, eu gosto de ir pregando vocês falando, eu gosto de ir conversando com vocês. Então aqui eu vou fazer o máximo para conseguir me concentrar, porque eu falar 1 hora sem parar para mim é uma dificuldade. Então, vez por outra, eu vou pedir para vocês darem um aceno, fazer alguma coisa pra gente se comunicando. Amém ou não? Amém? Então, vamos lá. Primeiro, quem foi São José Maria Escrivá? São José Maria Escrivá certamente é hoje um dos santos mais conhecidos dentro da igreja, né? Seja de maneira positiva, seja de maneira negativa, né? Também é um dos santos mais perseguidos dentro da igreja. Então, São José Maria Escrivá foi um padre que nasceu na Espanha, né? Tem tem um filme muito bonzinho sobre a história da vida dele, que eu assisti faz muito tempo, mas você bota no YouTube e você encontra muito facilmente. Então, São José Maria Escrivá, ele nasceu na Espanha, e aí ele foi ordenado sacerdote, e aí com o passar dos anos de sua vida sacerdotal, ele sentia um chamado particular a propagar uma santidade universal, a propagar uma santidade que perpassasse por diversos aspectos que a gente vai conversar daqui a pouco, né? E aí, então, surge a Opus Dei. Então, a Opus Dei é uma obra, né? Uma obra fundada por São José Maria Escrivá com um fim específico. No início, São José Maria Escrivá pregava apenas para homens, né? No início, a Opus Dei era uma instituição eminentemente masculina. 3 anos depois de sua fundação, São José ele sente um chamado revolucionário, porque isso foi bem marcante para a época, de abrir as portas para as mulheres, né? E então São José Maria Escrivá ele começa a pregar no começo do século passado uma santidade muito universal, uma santidade que pegava todos os âmbitos e aspectos da sociedade. A gente sabe que a igreja, ela sempre trouxe na sua tradição e no seu magistério, na sua infinita sabedoria, esse conteúdo. A igreja nunca reservou para ninguém esse direito de ser santo. Desde sempre, a começar pela mãe do nosso Salvador, a igreja ela decretou um chamado universal à santidade. Mas, assim, quando São José Maria Escrivá ele começa a pregar de maneira tão universal, ele causa, assim, um impacto, ele causa, assim, uma certa ruptura. Mas o que eu quero explicar para vocês hoje, na verdade, é como São José Maria Escrivá é uma continuação de uma teologia que começa com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Muita gente pega São José Maria Escrivá de maneira muito superficial. Muita gente tem uma devoção muito superficial a São José Maria Escrivá. E o que eu quero hoje é que você que está conhecendo São José Maria Escrivá hoje comece, se inicie nessa devoção. E você que já conhece São José Maria Escrivá, que você entenda de maneira completa essa devoção. Porque por vezes nós pegamos apenas aspectos da devoção a São José Maria Escrivá. O santo do cotidiano, esse e aquilo e a outro. Mas São José Maria Escrivá é um santão, é um dos maiores santos que já pisaram nessa terra. O que São José Maria Escrivá escreveu e o que ele fez, minha gente, é simplesmente incrível. Ninguém nega assim, o impacto universal que um livro como Imitação de Cristo teve dentro da igreja. Da mesma forma, o caminho é conhecido como Imitação de Cristo moderno. Gente, revolucionou a igreja. Então, assim, é um santão, um santo muito importante. Eu quero que hoje, nessa live, você se aprofunde muito nessa devoção. Então, vamos ficar até o final pra gente entender bem direitinho qual o aspecto profundo da devoção de São José Maria Escrivá. Amém? Vamos dando um acenozinho aí pra gente. Agora eu vou começar a live propriamente dita sobre essa devoção a São José Maria Escrivá. Dá um acenozinho aí pra gente se comunicando. Vamos lá. Então, primeiro, gente, falar sobre São José Maria Escrivá é falar sobre busca pela santidade. Amém ou não? Falar sobre São José Maria Escrivá é buscar a santidade, certo? Gente, nós precisamos entender primeiro isso, que a gente
todos nós que estamos aqui, se você está aqui me ouvindo, se eu estou aqui falando, nós só temos um interesse final, a santidade. Ah, Rafael, mesmo eu, talvez você esteja chegando agora na igreja ou não tenha conhecimento sobre a doutrina da igreja. Meu filho, entenda, todos nós somos chamados a ser santos. Nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira muito enfática, repetindo uma passagem dos Levitas, do livro dos Levitas, ele fala: sede perfeitos como vosso Pai que está no céu é perfeito. Então, assim, todos nós somos chamados à santidade. Mas o que é que acontece? Agora aí eu vou pegar vocês. Por que que a igreja tem tantos santos de vida religiosa e tão poucos santos de vida matrimonial? Tão poucos santos que viveram o ordinário, tão poucos santos que viveram uma vida secular? Bom, a resposta de início é muito prática, né? É óbvio que dentro da vida religiosa existe um convite muito maior, uma obrigatoriedade muito maior à santidade. Nós não devemos aqui igualar as vocações. É muito importante que vocês tenham isso na cabeça. Existe sim uma hierarquia de vocações, e é claro que o valor da vocação sacerdotal é maior do que o valor da vocação matrimonial. Você não pode comparar o valor de um sacerdote para a Virgem Maria. Isso daí é incomparável, certo? Mas a igreja, ela convida todos. Ó, e Júlio tá botando aí do Concílio Vaticano II, a igreja, ela reafirma no século XXI, né, aqui de maneira muito enfática, na virada do século XX para o século XXI, a igreja reafirma de maneira muito enfática o convite universal à santidade. Então, se você está aqui, seja você entrando na igreja hoje, seja você muito andado na igreja, todos nós devemos ser santos. O sentido da história muita gente quis definir o sentido da história, muitas ideologias materialistas quiseram deturpar o sentido da história, mas o sentido da história básica é unicamente transfigurar-se a nosso Senhor Jesus Cristo. O sentido da história, o sentido de qualquer homem é a sua transfiguração a nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos quer divinos, amém ou não? Então, por que então que existem tão poucos santos casados? Será que a santidade, ela é de fato reservada a pessoas de vida sacerdotal, a pessoas de vidas religiosas? Será que um secular, ele não consegue alcançar a santidade? Gente, existe uma explicação muito prática para isso. Basicamente, o que é que acontece? Se você está dentro de uma instituição de vida religiosa e você morre em fama de santidade, é muito mais fácil você se tornar, você ser reconhecido pela igreja e você ser canonizado pela igreja. Por quê? Porque a sua instituição, ela já tem uma porta aberta dentro da igreja, é fácil reunir os seus inscritos, é fácil que a igreja chegue até você. Quando a gente coloca uma pessoa de vida matrimonial, que teve uma vida secular normal, fica muito mais difícil que a igreja chegue até esse casal. Mas assim, é basicamente por isso, porque assim, a igreja, ela reconhece muitos santos casados. Existem vários e vários livros abordando a história desses santos. Não são tão famosos, a maioria. Realmente não é tão famoso, Rafael. É indiscutível que falta literatura, que falta escritos de santos como esse. De fato, concordo com você. Mas a gente não pode afirmar que não existe santidade para esse tipo de pessoa. A questão é uma questão muito prática, na verdade. É difícil que a igreja chegue até esses servos de Deus, essas pessoas que morrem em fama de santidade, certo? É difícil que a igreja chegue até eles. O processo de canonização envolve muita coisa, né? O processo de canonização envolve dinheiro, envolve biografia, envolve inúmeras coisas, certo? Então não é tão fácil para a igreja chegar até essas pessoas, mas nós não podemos dizer que não existe, ou nós não podemos dizer que não é alcançado. Mas, em contrapartida, nós temos inúmeras biografias, nós temos inúmeras literaturas com santos de vida religiosa, com santos de vida sacerdotal, secular e etc. Por quê? Porque para eles é mais fácil, né? É muito mais fácil, mais acessível para a igreja chegar até eles. Ah, Rafael, mas eu sou de vida secular, então significa que eu não vou consumir esse tipo de literatura, ou eu não vou ser devoto desse tipo de santo? Não. E é exatamente isso aqui que eu quero explicar para vocês hoje.
Gente, a devoção a São José Maria Escrivá, por algumas pessoas, tornou como, eu sou leigo, eu sou secular, a minha vida é completamente diferente da vida desses santos. A minha vida, olha, São João da Cruz, é um crime eu ler São João da Cruz. É um crime eu ler Santa Teresa d'Ávila, porque eu sou de vida secular, essa vida aí pouco me interessa. Mas, gente, São José Maria Escrivá não veio fazer uma ruptura de maneira alguma na história da igreja. São José Maria Escrivá não veio de maneira alguma fazer uma ruptura com a teologia contemplativa carmelitana, de maneira alguma. São José Maria Escrivá nem de longe, como a gente vai ver aqui, veio assim, tirar de você o dever de ter uma vida de oração. Nem de longe São José Maria Escrivá vai fazer isso. São José Maria Escrivá hoje ele é conhecido de maneira muito simplista, porque eu acho um título muito simplista você dizer que São José Maria Escrivá é o santo do cotidiano. Não. São José Maria Escrivá é o santo da vida. São José Maria Escrivá ele fala sobre humildade, São José Maria Escrivá ele fala sobre mortificação, ele fala sobre tudo. E é claro, ele fala sobre o ordinário da vida. Mas assim, da mesma forma que a gente não pode conhecer Santa Teresinha, Santa Teresinha é a santa da pequena via, sim, mas o que é que as pessoas usam? Santa Teresinha é a santa da pequena via no sentido de ser uma santa da mediocridade, né? De ser uma santa que basta amar, basta esse sentimento interior que não resplandece no exterior, chamado amor. Esse sentimento, essa palavra abstrata, né? Essa atitude completamente abstrata dentro do nosso coração chamado amor, né? Que a gente justifica as nossas ações, a gente justifica essa nossa demora em mudar de vida com essa palavra, amor. Então, às vezes a gente vai usando frases de Santa Teresinha sem nem entender qual é a teologia de Santa Teresinha. Da mesma forma é com São José Maria Escrivá. Basta estudar, né? São José Maria Escrivá é o santo cotidiano. Basta que eu viva a minha vida. E vivendo a minha vida normalmente, trabalhando normalmente, eu vou encontrar a santidade. Meu filho, olha aqui para mim agora. Pausa aqui. São José Maria Escrivá, ele não vem justificar o teu cotidiano. São José Maria Escrivá vem santificar o teu cotidiano. E isso são coisas completamente diferentes. Meu filho, São José Maria Escrivá não é um coaching. São José Maria Escrivá não é esses gurus, não é. São José Maria Escrivá é um santo. São José Maria Escrivá veio pregar a doutrina católica e ele veio fazer com que você converta o seu coração. E o Papa Bento XVI deixa muito claro, conversão gera mudança de vida. Então assim, se você olha para os escritos de São José Maria Escrivá como uma ferramenta de justificar o que você vive, e você diz, as pessoas, elas, nossa, conheci São José Maria Escrivá, que alívio. Que alívio. As pessoas dizem para mim, Rafael, que alívio que eu conheci São José Maria Escrivá, que eu não estava conseguindo ser santo na minha vida ordinária. Mas, meu filho, se você conhece São José Maria Escrivá, você sente um alívio, e você não olha para São João da Cruz com um espinho na sua carne, significa que você está tendo um olhar errado para São José Maria Escrivá. Porque ele não vem aliviar o peso da santidade, ele não vem aliviar o peso da cruz. Muito pelo contrário, ele vem falar a sua linguagem. Isso sim, porque São José Maria Escrivá, Santa Teresa, os escritos de Santa Teresa d'Ávila são para as monjas carmelitas. Isso não quer dizer que a gente não vá consumir. Isso não quer dizer que a gente não vá devotar-nos a Santa Teresa d'Ávila. Acaba com isso, gente. Acaba com essa história de que eu sou de vida secular, eu sou leigo, eu tenho vocação matrimonial, eu não posso ser devoto de São João da Cruz, não posso escolher. Muito pelo contrário. O Papa Francisco, na Christus Vincit, na encíclica que ele publicou recentemente, ele explica, olha, gente, tem muitos caminhos para ser santo, de fato. Nós temos muitas vocações, a igreja cheia de carismas, a igreja cheia de árvores e escadas para nos levar para o céu. Mas existem algumas, de fato, um pouco mais pesadas. Existem teologias mais pesadas, como a teologia de São João da Cruz. Existem outras mais suaves, mas todas pregam o mesmo Cristo, o Cristo crucificado. E se a gente olha para a teologia de um santo, se a gente olha para a vida de um santo, querendo amenizar o peso da cruz, querendo amenizar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos entendendo de maneira completamente errada o que aquele santo viveu. Se eu olho para São Francisco de Assis, como o santo das árvores, como o santo das florestas, então para eu ser santo basta eu conversar com um falcão,
como São Francisco de Assis fez amizade com o Falcão. Quem não lembra da história do Falcão, do irmão de Assis? Então, São Francisco de Assis conversava com o Falcão. Então, para eu ser santo, basta eu ser amigo dos animais. Não! Analisar os santos, tirando esses... fazendo esses recortes, é um jogo sujo, eu diria. É você querer amenizar o peso da cruz, você querer amenizar o peso da conversão. Meu filho, para você se converter, é preciso que você tenha um evangelho firme na sua vida, que você tenha um evangelho muito bem firme no seu coração, e a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo foi real, e você precisa passar pela cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa unir a sua carne, a carne de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Se você deseja de fato a conversão perfeita, não é você falando com um falcão, não é você usando o argumento, não é você usando essa palavra abstrata chamada amor, que simplesmente vai começar a justificar todos os seus atos. Gente, não existe outro caminho. É o caminho da conversão, é o caminho da mudança de vida, certo? E aí eu vejo, gente, muita gente assim dizendo, nossa, se eu sou leigo, então não tem pra que eu conhecer São Bento. Se eu sou leigo, não tem pra que eu conhecer São João da Cruz. Não tem pra que. Essas são teologias muito duras pra mim, gente. Aquela regra de São Bento, o século VI, pra quem não conhece, né? São Bento é o fundador do mundo monástico, da vida monástica, né? Ele dá as bases da vida monástica no século VI com a regra de São Bento. Gente, se você pegar para ler a regra de São Bento, você vai descobrir por que as pessoas de vida religiosa são santas e você não é. E aí você vai trazer para a sua vida e entender nos escritos de São José Maria Escrivá uma coisa chamada regra de vida, que é uma coisa que qualquer pessoa de vida religiosa tem e você não tem. Uma coisa chamada disciplina, que está lá na regra de São Bento, mas porque é para a vida religiosa você não está nem aí, você não quer saber, etc. Gente, já para começar, às vezes a gente tem o costume de menosprezar a vida de uma pessoa que está dentro de um mosteiro, como eu falei na live de quarta-feira. A gente tem um costume de menosprezar a vida de uma pessoa que está dentro de um mosteiro. Às vezes a gente tem o costume de menosprezar a vida de uma pessoa que está numa comunidade de vida, dizendo, a vida dele é mais tranquila, ele tem tempo para rezar, ele vai para missa diária, porque ele tem tempo, ele vai ele reza o rosário todo dia, porque ele tem tempo, né? Foi para isso, né? É para isso que ele vive, gente. É como eu falei na live de sexta-feira. Na live de quarta-feira, na verdade, não existe um anjo lava-louça. Uma pessoa que está no mosteiro, ela tem trabalho, ela passa o dia todo trabalhando. Eu lembro que uma vez eu fui fazer um retiro no mosteiro em Fortaleza, um retiro pessoal. E aí eu achava, nossa, os monges vão ter o tempo inteiro da vida para ficar conversando comigo sobre a minha vida, né? Vou passar o dia todo conversando com eles. Gente, para eu conseguir um horário em que um monge daquele tivesse livre, era a coisa mais difícil do mundo. E era livre como? Só rezando, né, Rafael? Eles passavam o dia... Não, era livre arrumando a casa deles, cozinhando, porque eles não tem ninguém para fazer a comida para eles, são eles que têm que fazer. Então, assim, todas as pessoas do mundo, seja ela de vida religiosa, seja ela de vida contemplativa, têm ocupações. E por que as pessoas de vida religiosa, então, Rafael, conseguem ter uma vida de oração tão exemplar, conseguem encontrar um caminho tão certo para a santidade? Por uma coisa chamada regra de vida, né? Por uma coisa chamada importância. Eles dão importância a isso, eles dão importância à oração, eles dão importância à missa diária. E existe uma regra que os impõe esse tipo de coisa, certo? Então, assim, nem de longe, São José Maria Escrivá, nesse livrinho aqui, no restante de suas obras, nem de longe São José Maria Escrivá vai fazer uma ruptura com a teologia de São João da Cruz, de São Bento ou de qualquer outro santo. Muito pelo contrário, ele apenas vem falar a você, de maneira muito mais direta, o que São Bento falava desde o século VI. Muito primordialmente, o que Nosso Senhor Jesus Cristo fala no Evangelho, o que se fala de Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Em João, capítulo 20, versículo 31, tem um versículo muito bonito que diz assim, simples, mas que traz uma profundidade muito grande. E ele fez bem todas as coisas.
Quando o evangelista fala que nosso Senhor Jesus Cristo fez bem todas as coisas, está aqui resumida a vida, está aqui resumida a obra de São José Maria Escrivá. Quando você olha para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, houve 3 anos de extrema extraordinariedade. Foram 3 anos extraordinários da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, dos 30 aos 33. Mas foram 30 anos de ordinariedade. E é engraçado que São Luís Maria Grignon Montfort fala que nosso Senhor Jesus Cristo mais agradou a Deus nesses 30 anos vivendo o ordinário do que nesses 3 anos de extraordinariedade. E por que então, Rafael, que isso não está relatado no Evangelho? Primeiro, porque o ordinário ele não precisa ser relatado. Até porque o seu ordinário é diferente do ordinário de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo trabalhava com São José. Você estuda com tal curso, você trabalha com tal coisa. Então o ordinário ele não precisa ser relatado. Segundo, que o Evangelho é um anúncio de uma boa nova. O Evangelho ele tem um fim. Se eu não me engano é São Lucas. São João. Quando São João termina o Evangelho, ele diz assim, olha, e muitas outras coisas foram feitas, mas não foram escritas aqui. As coisas que foram escritas nesse Evangelho servem para que vós creiais. Mas o que é que a gente vai crescendo ao longo da vida dentro da igreja? A gente vai crescendo lendo, lendo livros como esse, A Vida de Santo Antão. Esse livro aqui, eu li logo no começo da minha conversão. E eu ainda não tinha noção de nada. Eu li ele, a minha biblioteca católica não tinha nem lançado ele ainda, né? Ele lançou agora, eu li faz anos, eu li PDF, porque eu acho que nem tinha nenhuma editora que tinha lançado aqui no Brasil ainda. E aí, quando eu conheci, gente, Santo Antão é um padre do deserto. Santo Antão deixou tudo, largou tudo e foi foi morar no deserto, né? Então, assim, quando eu li isso aqui, eu fiquei, nossa senhora, como eu consigo então buscar a santidade? E aos poucos eu fui compreendendo que, na verdade, os ensinamentos de Santo Antão, eles são belíssimos. Belíssimos. Dentro da minha vida. Não é porque eu tenho uma vocação diferente da dele que eu não vou buscar não vou buscar essa obra, não vou ter devoção para com ele e então buscar aplicar dentro da minha realidade, buscar aplicar dentro do meu contexto, certo? Então, assim, nem de longe, gente, a gente precisa, pra gente ter uma vocação leiga, plena, nem de longe nós precisamos nos afastar de santos como Santo Antão, como Santa Teresa d'Ávila. Até porque o extraordinário da vida desses santos serve para que vós tenhais uma virtude que, como diria São Tomás de Aquino, é a principal das virtudes, chamada fé. Para que serve um São Padre Pio da vida do século XX? Para que o povo tenha fé. Para que serve um São Padre Pio que ressuscita uma criança morta? Para que o povo tenha fé. Para que serve um extraordinário da vida de São Padre Pio que tem o dom da bilocação? Para que o povo tenha fé. Então, nem de ordinário vive o homem. É óbvio que você precisa beber do extraordinário, para que esse extraordinário dê sentido ao teu ordinário, para que esse extraordinário torne sobrenatural o teu ordinário, por uma virtude básica chamada fé, certo? Então, assim, nem de longe, já tirado aqui, batido aqui o martelo, São José Maria Escrivá ele não vem fazer uma ruptura com a teologia de nenhum outro santo. São José Maria Escrivá não vem mudar nada. São José Maria Escrivá não vem justificar as tuas demoras em se converter, não vem justificar a tua tibieza, a tua falta de vida de oração. Não vem, certo? Não vem. E então, Rafael, o que é a devoção de São José Maria Escrivá? O que é que está escrito nessas obras de São José Maria Escrivá? São José ele tem várias obras, Caminho, Suco, Foja, Cristo que Passa, várias obras, Via Sacra, o Santo Rosário. É um santo realmente muito bom, muito, muito cheio de conteúdo. Eu recomendo muito que você compre os livros dele, se aprofunde em sua teologia, certo? Mas para resumir, gente, a obra de São José Maria Escrivá, para resumir tudo. Você perguntasse assim, Rafael, diga um ponto do caminho que resume São José Maria Escrivá. Certamente, a gente entraria no ponto 279. É um ponto que eu sempre repito para todo mundo, para os meninos. Deixa eu achar aqui. 279. Porque, Rafael, por que você não marcou antes? 279, vamos lá. Ó.
Primeiro, o nome do capítulo já é bem sugestivo, vida sobrenatural. Nossa, São José Maria Escrivá falando sobre... Não era o santo do ordinário? Quando a gente entra na obra de São José Maria Escrivá, nós vamos entender que ele é o santo do ordinário no extraordinário. Vamos lá, ó. As pessoas geralmente têm uma visão plana, pregada à terra, de 2 dimensões. Quando a tua vida for sobrenatural, preste atenção, quando a tua vida for sobrenatural, obterás de Deus a 3ª dimensão, a altura. E o que é que São José Maria Escrivá está dizendo isso? Olha, você tem uma vida, você tem uma rotina, você tem uma circunstância, uma condição. E você precisa olhar para a sua vida e ver nela o sobrenatural de Deus. Você precisa olhar para a sua vida e ver Cristo em tudo. Você precisa olhar para a sua vida e santificar tudo. Porque, mais uma vez, São José Maria Escrivá, ele não vem justificar a tua vida. Ele vem santificar a tua vida. Meu filho, não existe nenhum santo dentro da Igreja Católica. Dentro dessa igreja aqui, você não vai encontrar nenhum santo que justifique o teu pecado. Não existe nenhum santo que justifique a tua preguiça. Não existe nenhum santo que justifique a tua tibieza, a tua falta de vida de oração. Não vai encontrar esse. Pode procurar. Pode procurar um santo que diga assim, não precisa rezar. Você pode procurar um santo que diga assim, não precisa de missa. Missa diária é radicalidade. Você pode procurar um santo que diga que missa diária é radicalidade. E você não vai encontrar. Não vai encontrar. Certo? Então, não adianta nós queremos forçar o olhar São José Maria Escrivá como um santozinho. Ele é um santão, como eu disse anteriormente. Certo? E a gente vai aprender aqui, ponto a ponto, de sua obra e por que que ele é um santão. Por que que... Nós colocamos aqui, nós do Lançar Redes, vivemos uma devoção tão firme, tão forte a São José Maria Escrivá, certo? Então fica aqui até o final da live, já tem meia hora de live, meu Deus do céu. Vamos lá. Como eu falei, não há nenhuma novidade, não há nenhum discurso novo, assim, nos escritos de São José Maria Escrivá. Certamente, São José ele consegue escrever de uma forma cativante, de uma forma direta. O caminho é conhecido como a imitação de Cristo da modernidade. Por quê? A imitação de Cristo foi um livro escrito dentro da tradição da igreja, que certamente foi um livro que mais formou santos, né? Santa Teresinha do Menino Jesus sabia a imitação de Cristo decorado. Então, assim, é um livro que nunca vai perder o seu posto, nada. Porque ele fala a alma de uma maneira profunda. Ele traz ponto a ponto os aspectos de santificação de uma alma. E o caminho é a mesma coisa. Né? Quando você vê a obra de São José Maria Escrivá, é a mesma coisa. Ele fala a sua alma de uma maneira extremamente profunda, de uma maneira extremamente direcionada. O espírito de sabedoria de São José Maria Escrivá era incrível, era assim, nunca antes visto para os nossos tempos, porque esse homem ele sabia conhecer a sua alma de uma maneira perfeita, né? Então assim, São José Maria Escrivá, ele vem falar direto à sua alma. Eu desafio você a abrir hoje um ponto do caminho, ou ler um capítulo do caminho e não sentir 300 tapas na cara, porque São José Maria Escrivá ele conhece perfeitamente a alma daquele que está lendo, daquele que está vivendo a sua devoção, certo? Tô vendo o povo aqui falando, tem um livro de imitação de Cristo, é maravilhoso. Compra o Caminho, gente. Compra o Caminho também, O Caminho é esse livro aqui, Ou qualquer outro da obra de São José Maria Escrivá, mas eu realmente recomendo começar por esse daqui. Compra esse livro chamado Caminho, é um livro muito baratinho aqui, que vai ajudar plenamente. A imitação de Cristo nos ajuda muito, mas o Caminho, para você, para a sua vida, para as suas circunstâncias, o Caminho é simplesmente incrível, certo? Então vamos começar aqui. Quando ele foi perguntado, São José Maria Escrivá foi perguntado em entrevista, o que é que resumiu o caminho? O que é que o caminho devia dar às almas? Aí, acho que com a banalização da devoção que nós vemos hoje a São José Maria Escrivá, muita gente, não é o ordinário, aprender a ser santo no ordinário, etc. E aí São José responde apenas 3 coisas. Primeiro, aumentar a intimidade das pessoas com Deus, fazer as pessoas amarem a Deus e fazer as pessoas servirem a todos. Gente do céu, o povo hoje nunca na vida que responderia um negócio desse, São José. Por quê? Porque as pessoas têm um olhar muito
superficial da obra de São José, tem um olhar muito superficial da vida de São José Maria Escrivá, um olhar muito superficial da Opus Dei como um todo e etc. Então, a gente não pode ver assim, certo? A gente precisa entrar profundamente na devoção a São José Maria Escrivá. Comentem um aceninho para ver se está tudo certo, se vocês estão conseguindo me ouvir, tá tudo ok, meia hora de live aí já, 36 minutos. Tudo certo? Vamos lá. E esse primeiro ponto, então, vamos abordar esses 3 pontos que São José Maria Escrivá nos fala. Intimidade com Deus. Como a obra de São José Maria Escrivá vem nos dar uma vida de intimidade com Deus, né? Gente, isso aqui talvez... Aqui começou a parte principal da live, certo? Eu fiz algumas ressalvas sobre a devoção a São José Maria Escrivá, apresentei a São José Maria Escrivá a quem ainda não o conhecia, mas agora a gente vai tratar do ponto principal da live de hoje, que é justamente esses 3 pontos que São José Maria Escrivá fala: a intimidade com Deus, o amor a Deus e o servir a todos, certo? Então fica aí até o fim da live pra gente terminar. Vamos lá. Primeiro ponto, vida de oração, gente. Ou melhor, intimidade com Deus. O que é intimidade com Deus? É ter vida de oração. Nossa, mas São José Maria Escrivá, Rafael, falava de vida de oração? Será que não era Santa Teresa d'Ávila? Você não está confundindo? Para mim, São José Maria Escrivá é só essa questão do estudo mesmo. Mas São José Maria Escrivá me dizia assim, uma hora de estudo é uma hora de oração. Se eu estou estudando e estou rezando, será que eu preciso rezar ainda? Vamos ver aqui. São José Maria Escrivá, na verdade, tem um capítulo do caminho inteiro destinado à vida de oração. Ora, rapaz. Um capítulo inteiro. Por quê? Porque de maneira muito clara, no ponto 107, e aí se vocês podem abrir para não dizer que eu estou mentindo. Rafael está mentindo na live. No ponto 107 do caminho, São José Maria Escrivá dá um tapa enorme na nossa cara. Santo sem oração... Não acredito nessa santidade. Santo sem oração. Não acredito nessa santidade. Não, Rafael, isso daí foi São João da Cruz. Isso daí foi Santa Teresa d'Ávila. São José Maria Escrivá falando isso. São José Maria Escrivá falando isso. Gente, não existe santidade sem oração. Santo Afonso Maria de Ligório tem um livrinho chamado A Oração e ele é muito claro. Quem reza se salva. Quem não reza se condena. Não há outro caminho. Na Alma de Todo Apostolado é um livro incrível que vai falar sobre como a contemplação ela é fundamental e primordial à ação. Muita gente vem querer dizer, não adianta de nada você estar rezando, se você não está... É muito melhor você, em vez de estar rezando, você estar indo ajudar os outros, dar dinheiro aos pobres, não existe isso de ficar só rezando, e não existe isso de ir para a missa diária, por que você não vai ajudar um pobre, etc. Gente, a oração, ela tem um valor muito importante, até porque um ato de caridade espiritual, um ato de caridade que você presta a uma alma do purgatório, nossa senhora, como tem valor, como é valioso. E principalmente a nosso Senhor Jesus Cristo anseia pela sua alma. Nosso Senhor Jesus Cristo anseia por ouvir a sua oração. Então você pode estar até com a falsa ilusão de que você está, nossa, como eu estou feliz porque eu estou agradando aos homens, vivendo a caridade. Mas será que você está de fato agradando a nosso Senhor Jesus Cristo, que deseja ouvir a sua oração, que deseja ter um tempo contigo, que deseja santificar a sua alma? Meu filho, deixa eu dizer aqui, olhando nos seus olhos, o maior desejo de nosso Senhor Jesus Cristo não é que no mundo não exista sofrimento. O maior desejo de nosso Senhor Jesus Cristo não é que no mundo, isso daqui que eu vou falar pode ser um pouco duro, mas me entendam. O maior desejo de nosso Senhor Jesus Cristo não é que no mundo não exista sofrimento. O maior desejo de nosso Senhor Jesus Cristo não é que no mundo não exista, vamos acabar com todo o sofrimento do mundo, todas as doenças do mundo. Não é esse o maior desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Até porque se assim o fosse, Ele mesmo o faria. O maior desejo do coração de Deus é santificar a sua alma. O maior desejo do coração de Deus é unir a sua alma à alma dele. Meu filho, dói muito ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo ver um pobre passando fome, ver um pobre passando necessidade, mas muitas vezes o coração daquele pobre está perfeitamente unido ao coração de Deus. E ele sofre, ele tem uma vida terrena muito
melhor do que a sua. Vamos lembrar lá do evangelho, do evangelho de Lázaro. Vamos lembrar de quantas vezes no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Marta e Maria, vamos lembrar de como Jesus preferiu a contemplação à ação em determinados momentos. Então, de maneira alguma, nós podemos tirar o posto de soberania que a oração, a vida de oração tem na caminhada de santidade. É fundamental, meu filho, que você comece hoje a buscar a sua vida de oração, a buscar se unir a Deus, porque esse é o sentido da sua vida. O sentido da sua vida não é fazer o bem simplesmente, o sentido da sua vida não é ajudar o outro simplesmente, o sentido da sua vida não é simplesmente vir à Terra, viver um dia de cada vez e morrer. Não, o sentido da sua vida é se unir a Cristo, se transfigurar a Cristo, morrer para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, se santificar e aí então em uma outra vida se encontrar com Ele, estar junto dele no céu. Uma outra vida a gente não acredita em reencarnação não, vocês entenderam o que eu quis dizer. Estar unido a Ele no céu. É esse o sentido. A sua vida é apenas uma noite mal dormida, como diria Santa Teresa d'Ávila, em um estábulo muito ruim, em uma hospedaria muito ruim. Isso daqui vai passar. Então, assim, nem de longe São José Maria Escrivá vem tirar isso, né? Muito claramente ele nos afirma, olha, santidade sem oração, isso não existe. Não acredito nessa santidade. Mas o que é que São José Maria Escrivá vem nos apontar? Todos os caminhos que você, na sua condição de leigo, de secular, consegue alcançar uma vida de oração. Então, assim, como, Rafael, como alcançar? Talvez esse daqui seja o ponto ápice da live, né? Como eu, com minha vida secular, como eu, com as minhas circunstâncias, vou conseguir alcançar uma vida de oração. Porque, gente, olha, vida de oração não é você rezar um texto, né? Aqui eu preciso ser claro, porque isso aqui precisa ser reafirmado um pouco dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, você não tem... Quem é mestre em vida espiritual tem autoridade. São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila tem autoridade no assunto. E, gente, a gente não pode negar que aí é necessário uma hora e pouca de oração por dia. Dentro das suas circunstâncias, claro, talvez dividido ao longo do dia, mas assim, a gente não pode negar que vida de oração, enquanto o termo espiritual da palavra, enquanto o termo místico da palavra, o termo que os santos usam, é isso daí. Então, vida de oração não é você rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai antes de dormir. Você pode estar se enganando, você pode estar se convencendo de que você assim está tendo vida de oração, de que assim você está buscando a santidade. Mas olha, tem um curso de Padre Paulo Ricardo chamado Caminho de Perfeição, que é baseado na obra de Santa Teresa d'Ávila. Mas Padre Paulo dá uma marca de pessoalidade muito boa. E assim, o Padre Paulo, como sacerdote, ele tem uma capacidade de direcionar almas e nós precisamos ouvi-lo de maneira especial, muito mais especial do que vocês estão me ouvindo. E aí Padre Paulo, ele fala assim, olha, para ter vida de oração é necessário aí umas 2 horas de oração diária. Então assim, pode ser um pouco duro para muita gente ouvir isso, uma realidade muito utópica, mas eu conheço muita gente, muita mesmo, que vivencia essa realidade, tendo circunstâncias tão distintas, tendo circunstâncias tão diferentes. E aí, assim, se você olhar para mim, você vai olhar e dizer assim, Rafael, não tenho tempo, é impossível para mim. Sério, é impossível. Eu te garanto, Rafael, que é impossível. Primeiro, eu vou garantir uma coisa a você. Você não é a única pessoa do mundo que foi escolhida por nosso Senhor Jesus Cristo para chegar no céu sem rezar, sem ter vida de oração. Você não foi, certo? Então você precisa primeiro encarar as suas circunstâncias, encarar a sua vida e descobrir como chegar a essa vida de oração, certo? Como fazer esse caminho a uma plena e verdadeira vida de oração, certo? Mas eu diria que o ponto-chave para você que afirma que não tem vida de oração porque não tem tempo é abandonar as perdas de tempo. Sabe quando eu confiaria que você realmente não tem tempo algum do seu dia para rezar? Se você me mostrasse agora um print do seu telefone, ali na parte do tempo de uso, ali onde tem o tempo de uso do telefone. Alguns nesses telefones, nos iPhones tem no próprio telefone, alguns outros existem aplicativos para mostrar
o seu tempo de uso diário do seu telefone. Se tiver lá 0, eu entendo que você não tenha tempo, aí você conversa com o seu diretor espiritual para ver como é que vocês se adaptam. Mas assim, normalmente o que eu encontro com os jovens que vêm falar comigo são tempos de uso aí de 4 horas diárias no telefone, 5 horas inteiras no telefone, e olhando para mim dizem, Rafael, que eu não tenho tempo, cara. É porque as circunstâncias da minha vida não me permitem rezar. É porque... Tu sabe, né? Eu faço um curso integral, eu estudo isso, eu estudo aquilo outro. Quando eu chego em casa eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, tenho que lavar a louça, não sei o que, etc. E eu não consigo rezar. Olha, não importa o quanto a gente queira fugir dessa realidade, quanto mais a gente tenta fugir, mais ela vai nos buscar. Porque a verdade é somente uma. Quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. E eu faço caridade, Rafael, eu sou uma boa alma, eu sou uma pessoa boazinha, etc. Gente... A doutrina da minha igreja, da Igreja Católica Apostólica Romana, é somente uma. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Isso daqui não sou eu que estou falando, é Santo Afonso Maria de Ligório, né, doutor da igreja. Então, assim, nós precisamos insistentemente, imediatamente, assim, com urgência muito grande, atentarmos para isso. Né? Atentarmos para... Pronto, é aqui que entra o ponto-chave da devoção a São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá vem cortar as arestas, os excessos da tua vida. São José Maria Escrivá vai olhar para o teu cotidiano e dizer, meu filho, não perde tempo. Meu filho, não gasta tempo com coisas inúteis. Como ele diz em outro ponto do caminho, meu filho, não gasta tempo com conversações mundanas. Não gasta tempo com conversações que não dizem respeito a nosso Senhor Jesus Cristo. Foca o teu olhar em nosso Senhor Jesus Cristo. E se for preciso, abandona parte daquilo que você tem. Então, assim, olha, por exemplo, as minhas circunstâncias hoje não me permitem, por exemplo, ter Instagram. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Eu só tenho WhatsApp por obrigação, assim, por causa de faculdade, por causa de... Mas por mim eu vivia sem nenhuma rede social. Por quê? Porque eu considero muita perda de tempo você gastar tempo olhando muita coisa inútil que aparece como informação e a gente quer consumir, mas na verdade aquilo não vai acrescentar em nada para a nossa vida. É isso que São José Maria Escrivá vem cortar no seu ordinário. É isso que São José Maria Escrivá vem te falar. Olha, não gasta tempo com essas coisas, cara. Olha para quem te olha, mira aquele que te mira. Olha para nosso Senhor Jesus Cristo e decide a tua vida por Ele. O ponto 1 do caminho já começa muito claro. Olha, seja útil. Não gasta tempo com coisa inútil, ser útil. Né? Gasta a tua vida para apagar... vamos ler aqui o ponto 1, porque também é um resumo. Esse ponto é o mais famoso, eu acho, do caminho. Vocês já devem ter visto aí muitas artes, etc., e ele diz assim, que tua vida não seja uma vida estéril. Sê útil, deixa rasto, ilumina com o resplendor da tua fé e do teu amor. Então ele diz assim, olha, para com essa vida inútil, para com essa vida de perda de tempo, para com essa vida sem fazer nada. Gente, tem um santo muito legal, um santo muito importante dentro da igreja chamado Santo Afonso Maria de Ligório. Eu já falei dele aqui, né? Mas chamado Santo Afonso Maria de Ligório. E Santo Afonso, ele é conhecido como um dos santos que mais tiveram obras dentro da igreja. Por causa da baixa conexão, mas eu não sei como é que tá. Mas enfim, vão dizendo aí se dá pra ver, se tá tudo bem, se tá pausando, como é que tá. Santo Afonso Maria de Ligório é conhecido como o santo que mais escreveu dentro da igreja. Por quê? Porque Santo Afonso tem uma obra muito extensa. Mas Santo Afonso fez no começo de sua vida um voto de não perder 1 minuto do seu tempo. E é por isso que Santo Afonso Maria de Ligório escreveu tanto. É por isso que Santo Afonso Maria de Ligório leu tanto. É por isso que Santo Afonso Maria de Ligório foi tão santo. Porque ele não perdia tempo. E é isso que São José Maria Escrivá vem combater. São José Maria Escrivá ele não vem justificar. Nossa, meu tempo de descanso. O meu dia, o meu horáriozinho de descanso. O meu horáriozinho para não fazer nada e etc. Muito pelo contrário. Sabe o que São José Maria Escrivá diz? Olha, para uma alma destinada ao apostolado, o tempo livre é o próprio apostolado. Então, se eu sou uma pessoa que tenho faculdade, que tenho uma vida, e eu me dedico a uma obra de apostolado, que é o lançar as redes, o meu tempo livre é destinado com isso daqui. Porque eu tenho muitas outras obrigações. Então, a mensagem de São José Maria Escrivá, meu filho, ela é muito mais dura do que você está pensando. A mensagem de São José Maria Escrivá, ela é muito mais santificante do que você está pensando. Deixa eu continuar aqui, senão vai acabar. O segundo ponto é justamente amar a Deus. E aí entra a grande particularidade de São José Maria Escrivá.
Por quê? Porque São José Maria Escrivá, ele nos ensina que nós podemos amar a Deus em tudo na nossa vida. São José Maria Escrivá, ele não vem dizer, olha, só estuda. Muito pelo contrário, ele vem dizer o seguinte, olha, no teu estudo, ama a nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque amar a Deus é cumprir a sua vontade. Cumprir a sua vontade é seguir a vocação que nosso Senhor te deu. Vocação significa o quê? Chamado, aptidão, né? Essa aptidão com esse gosto, né? É a nossa vocação, aquilo para o qual nós fomos chamados. Então, uns são chamados à medicina, outros são chamados a ser advogados, né? A fazer direito, outros chamados a tantas outras profissões, outros chamados à vida religiosa, enfim. Quantas e quantas vocações nós temos dentro da igreja. Nós temos na vida também, né? A vocação matrimonial, então a vocação à medicina, a vocação ao direito, a vocação à nutrição. Tudo isso nós devemos olhar como uma vocação, um chamado de Deus. Então, o que é que São José Maria Escrivá fala? Olha, a tudo que tu fores chamado, faze bem. Tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo te chama a fazer, meu filho, faz bem, como o próprio Evangelho falou. Minha gente, vocês acham que quando Jesus Cristo estava lá com São José Operário, e eles iam dentro do seu serviço, dentro da sua vocação, dentro do seu chamado como carpinteiro, ainda que circunstancial, vocês acham que eles estavam fazendo uma mesa, ou ia fazer uma cadeira, eles faziam mal feito? Não, eu tenho certeza que não era a melhor cadeira do mundo, até porque aqui nós não estamos falando de ser o melhor. Nós estamos falando em dar o melhor de nós naquilo que nos foi chamados, né? Tira isso da cabeça também. Essa utopia de ser o melhor em alguma coisa, ela é escravizante e ilusória. Você nunca vai ser o melhor em nada. Sempre vai haver alguém que faça melhor do que você. Então, assim, eu tenho certeza que a cadeira que São José fazia com Nosso Senhor Jesus Cristo, na época em que Nosso Senhor Jesus Cristo passou os 30 anos de vida ordinária, eu tenho certeza que a cadeira que eles faziam era a melhor cadeira que eles poderiam fazer sempre. Por quê? Porque eles se davam de todo aquilo que eles estavam fazendo e eles tinham a certeza de que a vontade de Deus Pai, para eles naquele momento era fazer aquela cadeira, era cumprir aquela vocação. Da mesma forma para a tua vida. Se você é mãe, se você é pai, tenha certeza que a melhor vontade que Deus tem para a sua vida é essa. Então você tem que ser o melhor pai, a melhor mãe que você puder. A gente não está falando aqui de ser o melhor, né? Nós estamos falando de ser o melhor que você puder, né? De dar o seu melhor para isso, de dar-se por inteiro a esse chamado, a essa vocação. Então, se hoje, por exemplo, falando para a maior parte do pessoal aqui, né, que é jovem, se você hoje é estudante, meu filho, você tem um dever estrito de estudar. E eu nunca, do começo da minha conversão, eu nunca, em momento algum, menosprezei os estudos, desrespeitei, né? Assim, de maneira alguma eu nunca negligenciei os estudos, mesmo com o Lançar Azedes, mesmo com toda essa obra de Deus aqui, eu nunca menosprezei, nunca deixei que nenhum dos meninos menosprezasse nem negligenciasse. Tanto que o conselho inteiro do Lançar Azedes tem uma vida, nossa, de muita ocupação, de muita responsabilidade. Todo o conselho do Lançar Azedes quer fazer medicina, que é um curso extremamente concorrido, assim, muito difícil de se vivenciar. Então, assim, de maneira alguma, nós nunca negligenciamos essa parte da nossa vida, essa circunstância da nossa vida chamada estudo. Da mesma forma é você. Não só isso vai dar sentido à tua vida, não só isso vai te ajudar a viver o restante, como vai ser a chave para o teu céu. Certa vez, tinha um alfaiate que era muito rico e etc, mas no fim de sua vida, ele decide ajudar um mosteiro perto, né? Então ele passava dias e dias costurando para o mosteiro, e ele só costurava com a linha da sua agulha, com a agulha, né? Então ele estava lá com a sua agulha, com a sua linha costurando. Mas ali ele estava de todo, ali ele estava consagrando a Nosso Senhor Jesus Cristo aquele trabalho que ele fazia. E então, na hora de sua morte, ele começou a dizer para as pessoas que estavam ao seu redor: a chave, dê-me a chave para o céu, minha chave para o céu, minha chave para o céu. E aí as pessoas diziam: mas o que é a sua chave para o céu? E aí ele disse: a minha agulha é a minha chave para o céu. Meu filho, com aquela agulha, aquele homem abriu as portas do céu para ele. Então com você pode ser com o que a sua circunstância lhe colocar, mas
fazendo bem. Isso é que São José Maria Escrivá vem trazer de uma maneira muito particular. Amar a Deus em tudo. Amar a Deus no seu dia a dia. Mas isso não quer dizer que você vai se contentar. São José Maria Escrivá ele fala muito claramente, olha, para um apóstolo moderno, 1 hora de oração é 1 hora de estudo. Ou melhor, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Me confundi aqui. Para um apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Então, enquanto você está estudando, você está sim rezando, ou seja, se comunicando com o nosso Senhor Jesus Cristo, você está sim agradando a Deus. Por vezes a gente tem essa impressão no começo da nossa conversão que a gente tem só que rezar, né? É só rezar, a gente só está agradando a Deus se a gente estiver rezando, a gente só está agradando a Deus se a gente estiver na Santa Missa. Mas não é bem assim. Nós estamos agradando a Deus sempre que nós estamos... pode gravar isso daqui, certo? Nós estamos agradando a Deus sempre que nós estamos fazendo a vontade dEle. Certo? Então, se hoje você está fazendo a vontade de Deus, o dia inteiro você pode permanecer em oração. A carta de São Paulo aos Tessalonicenses é muito clara, olha, orai sem cessar. Então, ele não nos dá uns minutos de oração e o resto do dia vivendo uma vida normal. Não, ele pede, orai sem cessar. Isso significa que você precisa passar o dia todo em oração. Isso significa que sua oração começa com o despertar e acaba ao se reclinar. Então, onde é que entrava a sua vida prática? Aí São José Maria Escrivá vem dizer, olha, a sua vida prática também é oração. A sua vida prática também é oração. O seu trabalho, os seus estudos também é oração, se você fizer bem. Se você consagrar ao nosso Senhor Jesus Cristo tudo aquilo que for dito. Certo? Então, a nossa vida prática também é oração. Mas, isso não quer dizer que nós não precisamos rezar. Nós precisamos sim rezar. E é mais uma vez, como eu falei, com a história lá dos monges, com a história do pessoal de vida consagrada. Não quer dizer que eles tenham mais tempo do que você. Eles têm a mesma obrigação do que você. Sempre eu faço retiro em mosteiros, em comunidades de vida e etc. E eu acompanho a rotina deles. E eu vejo, minha gente, aquele povo não para 1 minuto do dia. Meu Deus do céu, eu cansei de ver monjas e monges dormirem de joelhos na capela. Eles estão tão cansados com o pesar do dia, tão cansados com a obrigação do dia, porque hoje, você é estudante, você passa o dia inteiro sentado numa sala com ar-condicionado, num conforto e etc. Essas pessoas passam o dia inteiro no sol, se levantam às 5h30 e vai deitar no 10 horas da noite e passando até 7 horas, 6 horas às vezes no sol, arando terra, plantando, cozinhando, lavando prato e etc. A vida deles é muito mais extenuante e eu cansei de ver monges e monjas, pessoas de comunidade de vida, ajoelhadas, dormindo de tão cansadas que estavam, dormindo ajoelhadas. Gente, era a primeira vez que eu vi isso. Assim, quando eu vi pela primeira vez eu me choquei. Nossa, como é possível que a pessoa consiga adormecer de joelhos? Mas o cansaço é tanto que eles os fazem, mas se mantêm firmes na oração, se mantêm firmes no seu dever. É isso que separa uma pessoa de vida religiosa de você. A importância que eles dão à oração e o fato de eles terem regra de vida. O fato de eles terem regra de vida, que é uma coisa que São José Maria Escrivá tanto preconiza, que você, leigo, também tenha uma regra de vida. Você não pode viver sem regra, você não pode viver sem critérios. Você não pode viver ao seu léu, ao seu bom gosto. Não existe isso, gente. Você precisa ter uma regra de vida. Você precisa determinar quais são suas orações diárias. Que horas você vai fazer suas orações diárias. Você precisa ser firme a esses propósitos. Você precisa, de verdade, encarar a santidade com seriedade. Isso é amar a Deus. Isso é amar a Deus. Certo? E só pra gente acabar aqui, um outro aspecto que São José Maria Escrivá disse que queria conhecer, que as pessoas conhecessem a sua obra, é por servir a todos, por ensinar a servir a todos. Nossa, como isso daqui é importante também. Por quê? Às vezes a gente olha para São José Maria e vai dizer, apostolado não me existe, não me é necessário. Por quê? Porque eu vou simplesmente ser santo no meu ordinário, então eu não preciso de apostolado, eu não preciso estar servindo aos outros e etc. Minha gente, São José Maria Escrivá, uma das coisas que ele mais fala é sobre a vida de apostolado. E ele fala toda hora, olha, gasta a tua vida pelos teus irmãos, gasta a tua vida pela salvação das almas, gasta a tua vida pela conversão dos pecadores. Tenha uma alma missionária, tenha uma alma doada aos outros, tenha uma alma de pregar o evangelho, tenha uma alma que vai ao encontro dos outros. Sede apóstolo, sede apóstolo, sede apóstolo. Gente, eu não, seria impossível exprimir o quão isso é recorrente na obra de São José Maria Escrivá.
o quão isso é recorrente. É um pedido, é um clamor especial desse pai, desse santo. Sede apóstolos. Então, assim, que a partir de hoje você possa se aprofundar. Uma live é muito pouco pra gente falar todo o conteúdo da obra de São José Maria Escrivá. Então, aqui é só primeiro, um reajuste, né, para você entender primeiro o que não é a devoção a São José Maria Escrivá e o começo do que é essa devoção, certo? Então, que você possa procurar e se aprofundar na devoção desse santo. Amém? Então, vamos rezar uma Ave Maria só pra gente acabar aqui a live. Meu Deus, faltam 20 segundos pra gente acabar. 1 hora, minha gente, dá pra mim não. Amém? Então, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.